Bom dia, então, a PET 6 traz para o terceiro ano esse tema aí na semana 1, a PET 6, né? Para o terceiro ano essa temática aí, as relações entre o mercantilismo e o tráfico negreiro, tá? Vamos então analisar um pouquinho aí. Primeiro, o que era mercantilismo? Então, o mercantilismo ele se desenvolve com o renascimento comercial, eles vêm em substituição ao regime feudal que havia fracassado, e aí se inicia com o renascimento nas cidades italianas do comércio, no renascimento comercial. Ele acaba sendo substituído pelo mercantilismo, que é pelo próprio nome, né, mercantilismo, que remete a mercantil, é um sistema econômico muito pautado no comércio, tá? Ele buscava o acúmulo de metais preciosos, as moedas na época eram cunhadas em ouro e prata, então se você tinha moeda, logo se você tinha ouro e prata, logo você tinha moeda. Não existia esse problema de ter um grande volume de moeda, porque não era um sistema capitalista. Então, quanto mais metais preciosos você tivesse, mais rico seria o reino, né? Ou o cidadão, ou a pessoa. Outro fator relevante era a questão da balança comercial favorável. Então, você tinha que mais vender do que comprar. Isso em volume de metais, né? Então, você tinha que ter uma balança comercial favorável. Você tinha que ter lucro, você tinha que vender mais do que comprar para você poder ter lucro. Você tinha que ganhar mais do que gastar. Isso é básico. Então ele vai desenvolver um comércio marítimo, primeiro, como eu disse, as cidades italianas, Gênova, Nápoles, Florença, que vão controlar o mar Mediterrâneo, chamado Mare Nostrum, né, dos italianos. Então eles controlam esse comércio com o Oriente pelo mar Mediterrâneo, obrigando então os outros países a buscarem novas rotas para chegar às tais Índias. As Índias, né, que era o Oriente, produziam alguns tipos de especiarias muito importantes para a economia da época, que era muito bem aceito no mercado europeu. Especialmente os temperos, né? A pimenta, por exemplo. Por que a pimenta? Porque a pimenta, principalmente a pimenta mais forte possível, porque ela disfarçava o gosto ruim dos alimentos, em especial as carnes, que eram mal conservadas na época. Às vezes eram mal conservadas, estava meio podre. Então você colocava um temperinho meio forte e disfarçava o gosto. Então ele era muito bem aceito. E tinha outros também, como o açúcar, por exemplo. O chá indiano era muito bem visto, muito bem aceito no mercado europeu. Além, lógico, de tapetes e outros itens. Né? E esse negócio no Oriente acaba sendo um sucesso. Né? Os espanhóis e os portugueses acabam conseguindo contornar a África para chegar às Índias. Isso já no final do século XV. E acaba sendo um grande sucesso esse comércio. Na época, né? Então a política mercantilista ele se forma com a retomada do poder dos reis, os reis que tinham poder na Idade Média, mas os nobres tinham muito mais, o poder era muito mais fragmentado, agora não. Agora o rei, de fato, tinha o poder absoluto em suas mãos, por isso os reis absolutistas, né? E são eles que vão financiar, de certa forma, coordenar essa empreita comercial aí para as Índias, né? Para o Oriente. Acaba sendo um negócio de Estado, um negócio do rei. Tá? O rei e Estado se confundem aí, são a mesma coisa, né? Teve até um rei da França que disse que o Estado era ele, né? Foi Luís XVI, eu acho. Não me lembro. Mas enfim, teve um rei francês aí, um Luís desses aí, que disse que o Estado era ele. O Estado sou eu, né? Então, isso aí. É... Onde que o escravo africano se encaixa? O escravo africano ele se encaixa. É... E aí a gente fala até um pouco mais do Brasil, aí no caso. Teve na América Espanhola e na América do Norte também, mas vamos falar mais do Brasil. Ele se encaixa num primeiro momento como mão de obra. Né? Como uma mão de obra, ele é introduzido primeiro no Nordeste, especial em Pernambuco, e é introduzido pela Bahia. A Bahia também teve o ciclo do açúcar, mas Pernambuco foi o principal ponto, que esse africano é introduzido para ser mão de obra nas grandes lavouras, nas plantations, né? Do nordestino, em especial da cana-de-açúcar nesse momento. Então, era um negócio muito lucrativo, que necessitava de uma mão de obra muito grande, muito elevada, e tinha dinheiro para bancar, porque o escravo era caro para trazer o escravo da África até aqui. E além de resolver o problema da mão de obra, eles acabam sendo mão de obra, eles acabam se tornando uma grande mercadoria, né? Se torna um produto. E até um produto importante para a economia colonial brasileira, porque você pega o ciclo da cana-de-açúcar, ela entra em uma certa estagnação, depois do seu primeiro momento foi de muito sucesso,
após sair dos holandeses do Nordeste, ele acaba entrando numa estagnação, até numa decadência, mas o africano, enquanto mercadoria, enquanto um negócio do tráfico de escravos, se mantém durante todo o período colonial brasileiro, inclusive um certo período imperial. Então é um grande negócio. Se comprava muito barato na costa da África, embora muitos morressem na travessia do Atlântico, chegava aqui, era muito caro. Então era um negócio que dava dinheiro e gerou até uma elite de traficantes de escravos importante no Brasil, aí, economicamente falando. Então, isso aqui só está mostrando até a fotinha ali do engenho de cana-de-açúcar, está falando exatamente no primeiro trecho ali, como o escravo africano foi inserido nas lavouras de cana. E na segunda, a mina de ouro, né? Que, inclusive há um deslocamento econômico, há um deslocamento de escravos também, são vendidos escravos do próprio Nordeste para Minas Gerais e vem escravos de fora, logicamente, porque o ouro foi um negócio muito rentável, né? Foi um negócio bem rentável aí no, no Brasil. Então, retomando, então, não tem como saber o que eu estava falando, mas é isso aí, tá? Então, as descobertas das minas, então, esse fluxo de mão de obra eles deslocaram então para a região das Minas Gerais, né? Que tem o ciclo do ouro, que como você sabe, o ouro além de ser, hoje em dia ele é valioso, naquela época era muito mais, porque ele era uma moeda, né? Então, os reinos mercantilistas aí, entenda, vamos focar Portugal. Portugal teve as feitorias, né, as colônias na África, Angola, Moçambique, que se torna um bom negócio. Negociava marfim, alguns metais, mas ele acaba sendo principalmente um negócio para pegar os prisioneiros de guerra que tinha na África e transformá-los em escravos e vender na América. Esse é o principal negócio. Não emplacou, até pelas disputas tribais que tinham lá, não emplacou alguma forma de lavoura. Tentou-se colocar lavoura. Cabo Verde, inclusive, teve muita lavoura de cana-de-açúcar. Tentou-se emplacar no continente africano algumas lavouras, mas não pegou exatamente por essas disputas. Então eles preferem é, negociar nas costas, pegando esses prisioneiros de guerra dessas guerras tribais, que a África tem muitas tribos, transformando eles em escravos, né? E vendendo aqui na América. Então essas colônias chamavam feitorias. Eu até citei aqui feitorias, que eu já tenho costume de falar feitorias já. Porque os indígenas não foram os únicos escravos no Brasil, né? Primeiro, porque ele não tinha toda essa disciplina para trabalhar durante 10, 12, 14 horas por dia, um trabalho pesado. Segundo, que eles fugiam, né? Eles fugiam muito e conheciam o território. Então eles conseguiam fugir e se infiltrar no território brasileiro muito fácil, porque eles conheciam, eram acostumados a andar no meio do mato, né? Só que tem que destacar que foi utilizada a mão de obra indígena. Parece que não foi, mas foi. Tá? Inclusive os bandeirantes, famosos bandeirantes aí, Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, entre outros, o trabalho deles era esse, eles viviam disso, de pegar esse índio, aprisionar ele e vender como escravo depois. Só que o trabalho africano a médio e longo prazo ele tem mais sucesso, tá? A mão de obra africana faz mais sucesso. E havia correntes do catolicismo que defendiam o índio, né? Defendiam que tinham que catequizar esse índio e não escravizá-lo, e defendiam abertamente a escravidão do negro, porque viam o negro não como ser humano, viam como um objeto. A escravidão, portanto, era um comércio. A escravidão e seu comércio era muito lucrativo, isso já foi falado, e vários traficantes de escravos enriqueceram com isso. E também incentivou alguns produtos, como o fumo e a cachaça. E a cachaça já é um tipo de indústria, mesmo que seja muito primária, mas incentivou porque eram negociados na costa da África numa forma de escambo. Pegava fumo, cachaça, trocava por prisioneiros, escravos na costa